Você já percebeu que às vezes a gente sabe o que precisa mudar e simplesmente não consegue? Você sabe que precisa sair desse relacionamento que já não agrega mais, que precisa mudar desse emprego que não faz mais sentido, que precisa começar um hábito, que precisa mudar de casa, mas simplesmente não sai do lugar. A pergunta é: o que está aprendendo você? Antes de responder isso, a gente precisa entender que tem alguém dentro da gente que toma decisões antes de nos consultar. E na psicanálise esse alguém tem nome, e ele se chama ego. E aqui eu vou começar desmistificando alguns conceitos sobre o ego. Muita gente, né, conhece o ego como talvez arrogância, como soberba. Esse é uma outra coisa. O ego na psicanálise, ele é o grande decisor de coisas. O ego, ele é a instância psíquica que decide entre o desejo e a realidade. Então, às vezes, a gente tem o desejo de fazer algo, ai, não sei, quero, sei lá, deixar tudo e fazer uma viagem, né. E qual que é a realidade? Ah, eu não tenho recursos financeiros, então o ego ele ajuda a decidir qual que é o caminho, que seria mais adequado para nossa proteção. Então o ego ele não está errado em resistir muitas vezes à mudança ou aquilo que você deseja. Ele não está errado, ele está só fazendo aquilo que ele é para fazer. É para isso que ele foi formado. Então é muito importante entender que o ego, na psicanálise, ele não é o vilão. Ele tem uma função psíquica. Ele tem ali uma função técnica dentro da gente. E Freud fez uma descoberta importante. O ego não busca o que é melhor para nós. Ele busca o que faz doer menos. Entende essa diferença? Não necessariamente o caminho melhor, mas aquilo que vai gerar menos sofrimento. Então, o nosso aparelho psíquico, ele busca o menor desprazer possível. Isso é o princípio do prazer que Freud escreveu aí por longo tempo. E por isso que às vezes ficar no conhecido, naquilo que eu já conheço, mesmo que ruim, é melhor do que eu arriscar em algo que eu não conheço. Então, às vezes, você está num relacionamento que é péssimo, mas você já se adaptou a viver aquilo, você já sabe lidar com aquilo. Então, o ego ele prefere te manter ali do que você arriscar sair dali. Como é que vai ser? Ele não sabe, ele não conhece, né? Ou se você se relacionar com outra pessoa e se tiver outras questões que você não sabe lidar. Então, ele prefere manter aquele ambiente conhecido, mas que ele já domina. Porque essa dor conhecida ela é administrável. O desconhecido não, foge totalmente do controle. Então um exemplo, um padrão relacional que você repete. Então você termina um relacionamento e aí você começa outro relacionamento que tem os mesmos padrões de comportamento. Tem muitas questões aqui que a gente poderia entrar dentro de uma análise, mas aqui a gente está focando, principalmente nessa questão do porquê eu não ando, né, do porquê que eu não avanço. Então, vamos ficar nesse quadrado por hora. Então, às vezes você repete esse padrão relacional, porque é uma dor conhecida, você já sabe lidar, você já aprendeu isso. Por mais que doa, você já aprendeu a lidar. Então por isso que você fica repetindo aquilo. Mas isso não explica tudo, tá? Eu só quis trazer a significância do ego aqui, porque faz parte desse processo que pode estar te prendendo, mas tem mais coisas para a gente aprofundar. Sabe por quê? Porque às vezes a mudança que a gente quer nem é dolorosa. Às vezes não é algo doloroso e mesmo assim a gente resiste. A gente trava do mesmo jeito, porque tem alguma coisa maior em jogo. Aqui a gente vai entrar, num outro conceito de uma outra psicanalista maravilhosa, que é a Melanie Klein. Porque quando você arrisca nesse desconhecido, né, que você não domina, além de ter aquela luta ali para vencer e desbravar essa parte do ego que tenta te proteger, tem uma outra coisa muito grande em jogo, que é perder a versão de si mesmo quando você faz essa mudança. Porque ela deixa de existir depois que você muda. Então, toda transformação real exige luto. Então, muitas vezes o ego não resiste ao novo só por conta dos perigos que ele pode causar,
mas também pelo luto que ele vai ter que passar, pela dor que vai acontecer a partir do momento que essa versão que existe aí hoje morre. Então, muitas vezes a gente não teme o futuro, a gente teme a versão que morre quando a gente dá espaço. E assim, gente, isso é um processo muito comum. Eu mesmo passei e passo por isso algumas vezes. Nesse exato momento, estou passando por um processo assim, onde o ir é tão difícil porque a gente vai perder, né, aquilo que a gente é hoje, aquilo que somos. E quem seremos? Não sabemos. E é esse um dos pontos também. Então, se mudar existe a gente perder ou enlutar aquilo que a gente for, é normal que a gente trave. Ninguém quer sentir dor, né? E aí surge uma terceira frente, né, uma terceira pergunta: como que a gente passa por esse processo de luto que ainda nem aconteceu? Como é que a gente caminha sem a certeza que esse outro lado existe? Acho que esse é um dos mais desafiadores lugares, que é quando você precisa deixar quem você foi, mas ainda não sabe quem você é. Você tá ali, ó, no meio do caminho. E aqui entra um pouquinho de Bion, ele falava muito dessa coragem de atravessar, mesmo sem a garantia do que vai ter do outro lado. Então, depois de saber por que nós resistimos, que é o princípio do ego lá de Freud, e o que a gente perde, que é esse princípio da Melanie Klein sobre o luto, sobre a versão que a gente perde, a gente vai para essa parte um pouco mais prática, que é o conceito de Bion, que ele fala muito que a coragem não é essa ausência do medo, né. Então quando a gente vai fazer essa travessia, sem a garantia, não significa que as pessoas que façam não têm medo. Muito pelo contrário, não é essa ausência, não é esse lugar de: "Ai, se eu tenho coragem, eu não tenho medo", não. O medo continua indo junto, mas a coragem, ela acaba, avançando mesmo sem essas garantias. Então, uma pessoa que aceita uma proposta de trabalho do outro lado do mundo, sem ter certeza que essa proposta vai perdurar. Ou quando uma pessoa termina uma relação que até então significava tudo para ela, mesmo sem saber o que vai ser depois. Tudo isso exige coragem. E principalmente por não ter o próximo capítulo desenhado. Então, quando a gente vai entendendo esses itens que eu trouxe antes de Freud e Klein, a gente vai tendo a consciência para entender que esse passo que a gente precisa, ele vai ser dado, deve ser dado mesmo com a resistência do ego e mesmo com o que a gente perde com o luto, porque eles vão continuar existindo independente do que a gente acha. Agora a gente tem a consciência do porquê eles existem. Então, aqui entra a coragem de seguir mesmo sem essas garantias. Então é virar para o ego e falar: "Olha, de verdade a gente não sabe o que vai acontecer, mas é o que eu quero ir, é o que eu quero fazer". A gente vai falar para o nosso luto: "Realmente, a gente vai perder o que a gente é hoje, mas e se a gente descobrir algo melhor? E se a versão que está vindo for muito melhor do que essa que a gente tem hoje? E se as coisas que eu for acessar vai ser muito melhor do que o que a gente tem hoje?". E a gente vai começando a criar essa coragem para dar o passo que a gente precisa. E quando a gente caminha mesmo sem essa garantia, alguma coisa começa a se mover. Dentro da gente, alguma coisa começa a se movimentar. Então, o que muda não são só as circunstâncias fora, mas é por dentro. A gente começa a mudar. E muitas vezes, isso que dentro da gente vai nos dizendo que tem aquele caminho para a gente seguir, é o que Jung falava sobre o self, que, em muitos estudos se traduzem como o Deus dentro da gente, mas de forma geral é essa força interna que nos dirige, que nos além do ego, quando a gente silencia o ego, quando a gente silencia os medos, aquela vozinha, né, que fala assim: "Olha, vai para cá". Ela tem essa força, ela tem essa vontade de que a gente vá por um caminho que vai ser muito importante para a gente. Então,
O ego, ele busca a nossa segurança, a nossa estabilidade, mas além dele tem o self que nos empurra para essa individuação, que é para esse lugar de encontrar o nosso lugar, né, no mundo, né? Quem a gente veio para ser? O que tem dentro de mim que eu preciso expor, eu preciso ir, eu preciso arriscar, eu preciso desbravar para me tornar a pessoa que eu ainda não sou. E aí, existe uma pergunta que essa travessia sempre faz, mas que não é todo mundo que está pronto para ouvir, mas ela vai te fazer, se você começar essa travessia. O que existe dentro de mim, o que existe dentro de você, que você só descobre quando você sai do lugar que você já domina. Então a pergunta aqui talvez não seja: "Ai Gabi, mas como que eu faço para ter coragem?". A pergunta, talvez, que vai te mover é: o que você ainda não descobriu sobre você, porque você ainda não saiu daí? Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você se desenvolver, evoluir de dentro para fora, fica, se inscreve no canal, curte, comenta, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Toda semana tem vídeo novo sobre autoconhecimento e espiritualidade por aqui. Eu te vejo no próximo. Até lá.